Gabinete de Guerra, podcast da Rádio Observador, um podcast em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Connosco temos o Coronel Carlos Mendes Dias. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco mais uma vez. Boa tarde. Vamos começar pelos serviços secretos russos, que hoje voltam a falar sobre esse ataque em Moscovo e apontam culpas a Estados Unidos, a Reino Unido e a Ucrânia. O diretor dos serviços secretos russos, Alexander Bortnikov, sugere que Estados Unidos, Reino Unido e Ucrânia podem estar por trás dos ataques nessa sala de espetáculo em Moscovo. De que serve, afinal, esta narrativa da Rússia e se de facto é algo que vamos continuar a ver ao longo dos próximos dias, esta tentativa de colocar aquilo que aconteceu em Moscovo à Ucrânia, mas agora também com os Estados Unidos e Reino Unido à mistura? Sim, quer dizer, numa lógica, eu vou chamar assim, normal, a Rússia procura, digamos assim, envolver quer a Ucrânia, quer os seus parceiros, nesta ação terrorista que, à luz da sociedade internacional, obviamente se revela isso mesmo. É o terror traduzido naquele espaço. E à procura de reforçar o que pode ser a legitimidade que possui para, enfim, continuar as suas ações, pese embora não me pareça que precisasse ele próprio Vladimir Putin ou a Federação Russa no seu conjunto, isto é o Estado russo que está em guerra, sim, precisasse deste tipo de ações. A quem poderia ser... Eu vou aqui dizer duas ou três coisas que tenho ouvido, mas em primeiro lugar, a quem poderia servir, ou quem é que utiliza uma ação deste tipo, que é uma ação de natureza assimétrica? Aquele que normalmente é o mais fraco. Portanto, é uma ação do fraco ao forte. E é terrorista, ou presume-se ser terrorista, na medida do possível em que pretende ou mudar poderes políticos instalados, ou tentar, digamos assim, que os poderes políticos instalados conduzam as suas ações políticas de forma diferente, quer por contestação das populações, quer também pelo ambiente de incerteza e de terror que estas populações poderão estar sujeitas. Ora bem, deste ponto de vista, seria, digamos assim, mais tendencial a utilização, digamos, do parceiro mais fraco em ações deste tipo. Mas, desta forma, não seria mais viável uma ação à procura dos próprios líderes, digamos assim, ou de outras pessoas com influência direta na guerra? Primeira questão. Segunda questão, eu não consigo deixar de isolar o seguinte, mas é uma questão de associação, não é nenhum juízo de valor, nem outra coisa qualquer. Repare que se dá o atentado. É claro que se diz que, bem, depois fogem por, enfim, a zona de Briansk, ou para a Bielorrússia, ou para a Ucrânia, e que isso, enfim, são as fronteiras mais vigiadas do mundo e que é antinatural. Obviamente que isto também é uma falácia. Toda a gente sabe que estas ações são encobertas e são planeadas, e por conseguinte não é isso que nos deve motivar a tirar conclusões. Depois, também dizer o seguinte, a lógica, por exemplo, do Estado russo como falhando a promoção da paz, que tanto diz, e que se associa ao quadro da NATO, promover a paz, nós também não podemos, e que se fragiliza assim, também não podemos ter este tipo de atitude, porque já viu, se nós tivermos este tipo de opinião relativamente aos Estados que não conseguem evitar atentados terroristas, eram praticamente todos do mundo, incluindo nós. Certo. Depois dizer a lógica da radicalização dos autores ser no próprio país. Bem, quantos radicalizados nos próprios países, nos Estados Unidos, em França, até nos países nórdicos isso acontece. Portanto, do meu ponto de vista, falácias. Quarta questão. Um atentado terrorista numa cidade com cerca de 13 milhões de habitantes e outras cidades, e por isso é que é do fraco ao forte, até se pode ter avisado. Mas é preciso tempo para saber onde, quem, etc. E as coisas falham. Dizer que há ignorância sobre os avisos e que isto é de soberba, não me parece que o Estado russo ou qualquer outro, se fosse ucraniano era igual, se pudesse ignorar esses avisos. Repare bem, se nós tivéssemos este tipo de pensamento, por exemplo, o Sr. Presidente Zelensky foi avisado que havia a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia pelos norte-americanos, 6 meses antes. E nós temos este tipo de conversa relativamente à Ucrânia. Não me parece. Depois, agora, aquilo que é quase perverso. Repare, depois do atentado, os turcos prendem 147 pessoas ligadas ao Estado Islâmico, em 30 províncias. Depois do atentado. É também na sequência do atentado
que Kiev é bombardeada pelos russos. E Kiev, particularmente, os edifícios ligados aos serviços de informações. Sim. E eu não consigo desligar, ainda mais com o míssil Zircon. Já agora o míssil Zircon, porquê? Porque se fosse, por exemplo, o Kinzhal, obrigava ao levantamento dos MiG-31, etc, etc. O míssil Zircon pode ser lançado, por exemplo, da Crimeia. Dizem algumas fontes que demorou 6 minutos. São 7.000 km/h, mais ou menos, a que voa o míssil. E que até, enfim, fragilizou 2 sistemas Patriot. Mas foi à procura das informações. E até foi à procura dos líderes desses serviços. Portanto, eu não consigo desligar uma coisa, não é desligar, quer dizer, nós poderemos fazer associações. O que é um facto, resumindo, digamos assim, é que ações deste tipo são muito difíceis de conjurar. Não só na Rússia, como em todos os sítios. E é por isso que se fazem. A segurança é um fim de qualquer Estado, mas é um fim de natureza utópica. Isto é, conjurar todo o tipo de ameaças é utopia. E, por conseguinte, e é por isso que a segurança é também uma condição a atingir que nunca é atingida. Claro, é sempre difícil identificar, com 100% de certeza, autores deste tipo de ataques, tal como é difícil ligar também, neste caso, a estes países, Estados Unidos, Reino Unido e Ucrânia, mas este tipo de discurso, que é feito por Putin, agora feito pelos serviços secretos russos, já foi feito por outras figuras do Kremlin, isto é um discurso que serve essencialmente para o continuar país, a granjear exatamente, internamente e também, de alguma maneira, para os apoiantes russos que estão no exterior. Porque não há só apoiantes russos no interior. Mas repare que este tipo de discurso é exatamente, tem o seu discurso simétrico nos ucranianos e parceiros da Ucrânia. Obviamente que esses países parceiros da Ucrânia, ou ucranianos, ou as pessoas mesmo individualmente consideradas, como é o meu caso, que defende a integridade territorial das fronteiras da Ucrânia, para que fique de novo claro, sim. não é? Quer dizer, havia os Estados Unidos e o Reino Unido e a Ucrânia dizer que estavam ligados a estes atos de terror, já viu a projeção na imagem da sociedade internacional. Quer dizer, na mesma lógica que um faz um discurso, o outro faz outro discurso. Porque a ação terrorista também tem consequências na lógica do nosso espírito. Ele influenciam as operações do espírito, que é outra maneira de dizer pensamento. E é por isso que os discursos, digamos, são antagónicos, simétricos deste ponto de vista, e é legítimo pensarmos das duas maneiras. Agora, o que me parece, na lógica, é que a Federação Russa não precisava de fazer aquele discurso perverso, uma operação de falsa bandeira, nós, para endurecer posições e outras coisas que nós temos, digamos assim, vou chamar a palavra inventado, não me parece que precisava disto. Tal e qual como a Ucrânia, aos seus parceiros, eventualmente, imagine se fosse eu a planear este tipo de operações e à procura de elementos, digamos assim, com maior poder de decisão no andamento das operações. Sim. Porque a descobrir-se qualquer ligação disto, quer dizer, a Ucrânia, do ponto de vista internacional, ou os seus parceiros, perdem muito, julgo eu, no nosso pensamento, exatamente, porque é isso, é o terror instalado nas ruas. Entretanto, os suspeitos foram detidos, têm vindo a ser detidos mais e mais suspeitos. Hoje temos declarações de Medvedev, antigo presidente e primeiro-ministro da Rússia, atual líder do Conselho de Segurança, que defende a morte dos acusados e dos mandantes do atentado em Moscovo. Como é que vê estas declarações? Bem, estas declarações, né, no fundo, é na lógica do polícia mau. É o exacerbar das situações. Obviamente, quer dizer que do ponto de vista formal há o trabalho policial, deveria haver o trabalho dos tribunais e cumprir-se, aprovar, obviamente, as autorias do atentado, aquilo que está, digamos assim, preconizado no quadro penal, na moldura penal, neste caso da Federação Russa. O que Medvedev procura outra vez é carregar na gravidade da situação e passar para o outro lado, que quem fizer mais isto poderá acontecer. Mas o que tem que ser visto, eu estou a dizer isto não é ser ingênuo. Sim. Obviamente que há interrogatórios que são feitos, que se calhar não, quase de certeza, em todos os países, mas obviamente na Federação Russa
que é dessa que estamos a falar, para além dos limites admissíveis, há julgamentos que podem factualmente ser, mas quer dizer são quase combinados, etc. Estou a colocar-me de fora dessas ideias. Mas isso é apenas retórica e perversão e carregar na gravidade do ato. Julgo que não devemos levar muito a sério. O que devemos levar a sério é a moldura penal da Rússia. Se ela preconizar para determinadas situações as penas de morte, mas julgo que não será o caso, é cumprir com a moldura penal, desde que provado. E aqui é que está a questão. Se provar combinadamente, quer dizer, voltamos ao início. É injustiça a fazer-se. Se forem de facto culpados, pois cumpra-se a moldura penal. E aqui é que é, digamos, a dificuldade. Vamos aqui só abordar mais um tema, até porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia voltou a falar sobre isto hoje, os mísseis Patriot. O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Kuleba, voltou a pedir ao Ocidente o envio de mísseis Patriot. A frase dele é: deem-nos os malditos Patriots. Isto para ajudar a responder aos avanços das tropas russas. Qual é a importância destes mísseis e porque também esta insistência da Ucrânia? De facto, são mísseis importantes nesta altura do conflito? Sim, quer dizer, repare bem, mesmo estes ataques sobre Kiev, com os mísseis Zircon, é um míssil com capacidade nuclear, obviamente que não foi utilizada, sei lá, tem um comprimento de 9 metros, tem uma ogiva explosiva de 300 quilos, estou a falar, digamos, de cultura geral, um alcance maior que 1000 quilómetros. A Crimeia está a cerca de 700 quilómetros. E esses mísseis são lançados, ainda não é de base terrestre, mas são lançados de navios de superfície e de submarinos. E já agora tem um custo militar desconhecido, mas fala-se de cerca de 10 milhões de dólares. Portanto, não é lançado assim porque me apetece. Não é? Estes mísseis são mísseis hipersónicos. Podem ir até aos 11 mil km/h. Neste caso terão atingido 7 mil km, 7.100 km/h. Mas o que é que significa? São muito difíceis de apanhar pelos sistemas de detecção. São rápidos. Repare que eles percorreram entre as 10h25 e as 10h31 em 6 minutos mais de 700 km. E o que significa, e nesse ataque também foram destruídos, resta saber até que nível ficaram inoperacionais, 2 sistemas Patriot que estavam colocados no aeroporto de Kiev. Ora bem, e por serem mísseis hipersónicos e mísseis cruzeiro, são muito difíceis de apanhar por radares. Os Patriot são dos poucos sistemas que o conseguem fazer. Ora bem, daí, mais uma vez, a insistência do Sr. Ministro Kuleba, em primeiro lugar, e em segundo lugar, temos que reparar no seguinte, e parece-me que aqui está mais importante. Na zona de Kharkiv, está praticamente às escuras, e ao que sabemos, a proteção antiaérea é quase nula. Na zona de Odessa, é praticamente quase nula. Na zona de Zaporizhia, cidade, neste caso cidade, também quase nula. Eu diria que é quase a ser um convite. E, portanto, Kiev ainda mantém a ausente decisão política, porque foi tomada a decisão de fazer recuar alguns dos sistemas que foram para a linha da frente para Kiev de novo, mas não é suficiente, como se mostra. Mas já há muito tempo. E, portanto, o ministro Kuleba está, digamos, a verbalizar aquilo que tem sido solicitado já há meses e que não tem sido possível satisfazer por uma razão ou outra. E eu estou sempre a afirmar isto, não sendo, obviamente, de primeira responsabilidade a defesa da Ucrânia dos outros, mas sim da própria Ucrânia. Mas quer dizer, estando neste estado de situação, digamos, uma carência que não tem sido possível colmatar, até porque os sistemas têm sido destruídos e eles também não têm sido tão abundantes. Há 2 ou 3, na Polónia, 2 ou 3 na Roménia, há alguns países que têm, na Alemanha, etc., mas não são assim tão abundantes e são complexos. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem nova edição depois das notícias das 4 da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou o Miguel Cordeiro. Até amanhã.